revisão aqui, ó, sobre sujeitos e predicados. Então, tudo que a prof for perguntando, vocês vão me ajudando para nós fazermos juntos, ok? Isso aqui também já vai servir de revisão de prova. Primeira coisa que o aluno tem que ter em mente, tem que lembrar do verbo, quando o verbo é de ação e quando o verbo é de ligação. Então, vamos fazer juntos. O que nós vamos fazer? Nós vamos ler a frase, tá? Nós vamos analisar qual é o sujeito, vamos classificar o sujeito do lado, porque você já sabe. Quando nós achamos o sujeito, tudo que sobra depois é predicado. Aí nós vamos analisar sujeito e predicado, vamos achar o núcleo do predicado. E se vocês entenderem esse processinho aqui que eu quero colocar na cabecinha de vocês, vocês nunca mais vão errar. Então presta atenção, porque vai cair na prova, vai cair bastante exercício sobre isso. Então vamos juntos, ó, presta atenção. Chegamos cedo em casa ontem. Quem chegamos cedo em casa ontem? Nós. Mas está escrito nós aqui? Não. Então é sujeito oculto. Então como é que eu faço para eu não me confundir? Eu coloco nós aqui, ó, entre parênteses, porque eu sei que é sujeito oculto. Vou escrever aqui embaixo, ó, sujeito. Eu vou abreviar, mas vocês vão escrever tudo em caneta. Ó, sujeito oculto, nós. Ok. Agora nós vamos para o predicado. Tirou o sujeito, tudo que sobra no predicado? Sim. Então vamos ao verbo. Ó, chegamos. Chegamos é um verbo de ação ou de ligação? Hã? De ação. Se é verbo de ação, lembra? É predicado verbal. Então você tem que memorizar isso? Claro, né, gente? Ó, verbo de ação, predicado verbal. Não já descobriu o que é um verbo de ação? Você já escreve aqui embaixo, ó. Predicado verbal. Até aqui, tudo bem? Se tem um predicado, tem que ter o núcleo do predicado. Que o núcleo é a palavrinha mais importante do predicado, não é? Então, ó, vou colocar... Gente, eu vou abreviar. Ó. Núcleo do predicado verbal. Se o núcleo do predicado verbal é a palavrinha mais importante, qual é a palavrinha mais importante aqui? Chegamos, que é o próprio verbo. Então, o núcleo do predicado verbal, chegamos. Até aqui tudo bem? Ok, então vou pôr um certinho aqui. Agora vamos para B. Conforme eu for perguntando, vocês vão respondendo. O cérebro de vocês, gente, o cognitivo de vocês, ele vai se expandindo. Mesmo que vocês esquecerem alguma coisa, quando nós retomarmos esse conteúdo, vocês vão lembrar, tá? Olha aqui, ó. Eu dormi preocupada com a prova. Aqui vocês vão ter que prestar bastante atenção. Quem dormiu preocupada com a prova? Eu. O sujeito simples. Sujeito simples, eu. Apenas um ser de articulação aqui. Aqui, nós vamos ter uma particularidade. O que a gente vai ter aqui ao mesmo tempo? Um verbo de ação e uma característica. Lembra quando nós falamos dois ao mesmo tempo? Como é que chama? Ó, tem o verbo de ação, não é dormir? Mas nós temos, ó, preocupada. Preocupada não é a característica, o adjetivo? Vou pôr aqui, ó, mais um adjetivo. Quando nós temos um verbo de ação e um adjetivo ao mesmo tempo, quem lembra o nome do predicado? Verbo nominal. Muito Verbal nominal. Ó, predicado, verbo nominal. Agora você pensa, mas é predicado verbo nominal. Ao mesmo tempo, gente, vocês vão ter dois núcleos. Porque um núcleo é do predicado verbal, o outro núcleo é do predicado nominal. Vamos achar primeiro o núcleo do predicado verbal? Ó, vou abreviar. Núcleo do predicado verbal. Quando o predicado é verbal, qual é a palavrinha mais importante? O próprio verbo. O próprio verbo. Qual é o verbo aqui? Dormir. Então, o núcleo do predicado verbal é dormir. Só que como agora eu tenho do outro predicado, também nominal, eu preciso colocar o núcleo do predicado nominal. Lembre-se que o núcleo do predicado nominal nunca é o verbo. É o quê? O adjetivo. O adjetivo, que é o que aqui? Preocupada, é a característica. Então, ó, preocupada é o núcleo do predicado nominal. Vocês viram, gente, que não tem grandes dificuldades? É só vocês irem fazendo as inferências, pensando sobre o verbo. Vamos fazer aqui juntos, ó. Os meninos ficaram contentes com a vitória. Quem ficaram contentes com a vitória? Sujeito. Sim. Ó, sujeito sim, muito bem. Lembra que eu comentei com vocês que tem pessoas que pensam porque o sujeito está no plural é composto? Não é. Para ser composto tinha que ter o que aqui mesmo?
adjetiva. Seriam mais de 2 elementos que praticaram a ação. Ok. E ficaram. Quem lembra que tipo de verbo que é? No caso, é ação ou ligação? Tem a listinha dos verbos de ligação. Ligação. Se ficaram é verbo de ligação, que tipo de predicado que é? É o nominal. Nominal. Isso que eu gosto de vocês. Vocês pensam um pouquinho para responder. Ó, se é verbo de ligação, o predicado é nominal. A gente vai escrever aqui, ó. Isso, tá entendendo? Tá vendo? Fazendo juntos, aí você vai. Eu vou ajudando você a pensar como eu penso. Aí a gente consegue discernir. Ó, ficaram contentes com a vitória. Predicado nominal, porque é o verbo de ligação. Então eu tenho o núcleo do predicado nominal. O núcleo do predicado nominal nunca é o verbo. Então vai ser que palavrinha aqui? Qual que é o adjetivo? Muito bem. Se contentes é o nosso adjetivo, o nosso núcleo do predicado nominal vai ser contentes. Vocês perceberam que isso aqui é muito parecido com os games? Porque você tem que lembrar, você tem que acertar, tem que ser um pouco rápido, tem que lembrar de vários elementos, somar tudo, responder e acertar. E nós somos capazes. Deixa eu responder o nosso lindo apagador, porque, né, gente, ó, ficou quadro, não tá legal? Tudo bem. Ó, agora presta atenção nesse sujeito aqui, hein? Não vamos confundir sujeito. Presta atenção em cada situação de comunicação, em cada contexto onde o fato ocorre, ó. O celular da Maria Vitória estava num canto, ela estava assistindo o jogo e alguém pegou. Nós não conseguimos determinar quem pegou o celular, então presta atenção, ó. Pegaram o celular da Maria Vitória. Quem pegaram o celular da Maria Vitória? Dá para determinar quem foi? Não, é determinado. É sujeito? Determinado. Como não tem nada, eu vou colocar uma, ó, vou cortar aqui antes do verbo e vou escrever. Sujeito, vou abreviar, mas vocês escrevem com licença aí. Agora, pegar é verbo de ação ou ligação? Imagina lá a pessoa pegando. É ação? Ótimo. Se pegaram é verbo de ação, como que é o nome do meu predicado quando verbo de ação? Verbal. Predicado verbal. É predicado verbal. O nosso núcleo do predicado verbal tem que ser o próprio verbo. E qual é o verbo? Pegaram. Bia, tá entendendo? E os demais? Sim. Quem não entender, pergunta, porque a prova é segunda-feira. Agora presta atenção nesse sujeito. Cada situação, cada frase, você apaga tudo da mente e vai pensar em cima daquela frase, ok? Ó. A vida e a morte são necessárias para o processo. Quem são necessárias para o processo? A morte. Tem o exílio aqui? Que chama-se, já vai aprendendo o nome correto, conjunção aditiva. Aditiva vem de adição, soma. Mais de um ser ou mais de um elemento de articulação? Sim. Como é que é o tipo de sujeito? Composto. Muito bem. Sujeito composto. Ok? Agora, ação não é um verbo de ação. Então, é um verbo do quê? É nominal. Pra ser. Peraí, estou perguntando que são é um verbo de ligação. Vão respondendo conforme eu pergunto. Vocês estão indo já para frente, por quê? Porque já entenderam, eu fico feliz. Se o verbo é de ligação, como que é o nome do meu predicado? Nominal. Predicado. Gente, eu passei a lista dos verbos de ligação. Só olhar no caderninho e pode guardar isso aí para a vida toda. Se é predicado nominal, o núcleo do predicado nominal não pode ser o verbo. É o que mesmo? Qual que é o adjetivo? O são é o verbo de ligação. O verbo ser, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vocês são. Necessárias, que é a característica. Então, se o predicado é nominal, porque o verbo é de ligação, o seu núcleo vai ser o adjetivo que é necessário. Certo? Às vezes vocês sabem, respondem rapidão e confundem, então tem que pensar. Agora nós temos uma particularidade aqui na prova. Ó, choveu bastante a noite passada. Choveu, né? Não a noite, mas não choveu. Chover é um fenômeno da natureza, é um verbo de ação, mas é um fenômeno da natureza. Quando temos fenômeno da natureza, qual é o nome do nosso sujeito? Muito bem. Porque eu não posso falar, se eu perguntar o verbo, quem choveu bastante a noite passada? Não tem
como responder, eu falo, a chuva choveu. Sujeito inexistente. Fenômeno da natureza não tem sujeito. Então escreve um pouquinho embaixo aqui, ó. Sujeito inexistente. Quais são os verbos de fenômeno da natureza? Choveu muito, nevou em Nova York, ventou durante o temporal e por aí vai. Embora eu não tenha sujeito, mas eu tenho um verbo de ação aqui, mesmo que seja fenômeno da natureza, tá? Então, que tipo de predicado que é aqui? Predicado verbal? Predicado verbal. Bastante. Porque o que você pensa? Se não é verbo de ligação, é predicado verbal, ok? Ó, predicado verbal. Quando é predicado aqui, não teve nenhuma mudança. A mudança era só o raciocínio do sujeito. Se é predicado verbal, qual que é o núcleo do predicado verbal? Qual é o verbo? Bastante. Choveu. Ó, não é porque é um verbo. Isso aqui eu pus para confundir vocês. Não é para confundir, é para vocês irem além. Choveu é verbo normal. E não é verbo de ligação. Então, se o predicado é verbal, o núcleo tem que ser verbo sempre. Nunca vai ser diferente. Então, é o quê? Choveu. Correto? Esse aqui é facinho, ó. Eu acho essa passagem legal. Imagina você. Davi matou o gigante Golias. Quem matou o gigante Golias? Davi. Sujeito? Sim. Sujeito simples. Matou. É verbo de ação ou ligação? Ação. Se matou, vou perguntar pra Bia agora, hein, Bia? Ó, você falou que estava assim, meio sem entender. Se o verbo é de ação, qual é o nome do nosso predicado? Bem. Verbal. Tá vendo que você sabe, mas você fica com vergonha de falar? Então é predicado verbal. E se o predicado é verbal, qual que é o núcleo do nosso predicado verbal? Matou. Gente, ó, predicado verbal, o núcleo é verbo. E bom. Então é matou. Não vem inventar coisas diferentes aqui no meio da prova não, hein? Olha lá. O último. As pessoas correram aflitas durante o temporal. Quem correram aflitas durante o temporal? Sujeito? Sim. Sujeito, sim. Escuta uma conversinha paralela. Correram aflitas durante o temporal. Correram é verbo de ação ou ligação? Ação. Bota ação nisso, hein, gente? Só que nós temos aqui uma particularidade. Aflitas é o quê? Uma característica, um adjetivo. Ó, Então, é nominal, verbal nominal. como é que chama? Verbo nominal. Isso mesmo. Quando nós temos um verbo de ação ao mesmo tempo e uma característica, nós temos o predicado verbo nominal. Se nós temos um predicado verbo nominal, nós vamos ter um núcleo ou dois núcleos? Dois, porque tem que ter um núcleo para cada predicado. Gente, quando eu aprendi na minha escola, lá na escola em Cacilina, eu lembro que a minha professora me ensinou, essa aqui é uma forma de eu ensinar vocês, mas ela falava assim, ô Rosinei, comeram e estavam aflitos. Estar não é verbo de ligação? Foi assim que ela me ensinou. Ela falava que ele tinha um verbozinho de ligação escondido. Mas eu acho mais simples, né? Eu penso que é mais simples. Você vai observar que é um verbo de ação e uma característica. Tem várias formas de chegar a uma resposta. É que nem matemática, às vezes tem mais de uma forma de fazer exercício. Só faltou o Gabriel, Lu, tá? Ó, agora vamos colocar o núcleo do predicado verbal. Vou puxar uma flechinha aqui, ó. Qual que é o núcleo do predicado verbal? Tem que ser sempre um verbo. Qual é o verbo aqui? Correr. Correram. E temos que ter um núcleo do predicado nominal. Se correram é de um, não pode ser desse. Qual que é a característica? A característica Aflitas. Muito bem. Característica também conhecido como adjetivo, e esses nomes, essas nomenclaturas, vocês têm que não decorar, né, gente, mas estudar, se familiarizar. Porque vai cair na prova as 10 classes gramaticais, principalmente vocês têm que ter em mente o que é sujeito, verbo, pronome, adjetivo, todas essas coisas que nós usamos aqui, ok? Muito obrigada!